Cuidar da saúde, pessoal, é barato, tá? É barato. E eu vou provar isso aqui para vocês. Aí você vai dizer, não, Leandrão, mas aí é um negócio que sai caro porque tem nutricionista, tem treinador, tem exames, tem tal e coisa. Pois bem, você está errado, você não precisa de nada disso. Clica no gostei, se inscreva aqui no canal, que você vai entender justamente o ponto dessa discussão e o como isso vai favorecer na sua vida, não só dentro da musculação, como fora. Afinal, vida da musculação, né? O que existe é vida. Então, o que a gente faz é dividir, fracionar nossa energia vital em algumas coisas. Bom, pessoal, ao longo do tempo, né, que eu sou professor, treinador, etc., tenho nutricionista na família, pessoas próximas de mim trabalham com essa parte fitness e tal. O que mais a gente escuta falar, né? Por exemplo, aluno meu, assim, pô, não, tá difícil bancar as coisas, né? É uma coisa que sai caro. Hoje em dia, você ter saúde sai muito caro. Na verdade, não, tá? Você ter saúde hoje não sai caro, dá no mesmo de você não ter. Porque, na verdade, o dinheiro que você gasta com coisas que não são tão ideais, você compra as coisas ideais e tudo certo. Leandrão, mas só uma assessoria aí, só um... Calma, vou chegar lá, tá? Mas você vai ver que não é assim não. Quando você fala de ser saudável, ter um físico legal, você não precisa de um treinador para isso, tá? Me perdoe se você acha que sim, mas você não precisa. Tanto que você está se desmerecendo nesse vídeo? Óbvio que não, eu jamais faria algo para atacar a minha própria existência. Né? Em suma, eu sou egoísta e tudo que eu fizer é para melhorar a mim mesmo. É claro que é uma brincadeira, mas veja só. Eu estou colocando esta brincadeira porque depois, quando eu falar que não precisa de nutricionista, o nutricionista não vai ficar bravo comigo também. Né? A gente está tudo junto. Como eu disse, meu irmão é nutricionista e jamais eu vou fazer um demérito desse. Tampouco vou fazer um demérito que a nutrição não é importante. Mas o que acontece é que para você ser saudável, mais ou menos falando hoje, para um indivíduo que já tem um nível de saúde, assim, ó, ele não tem nenhuma necessidade especial, ele tem os rins funcionando, alguma coisa nesse sentido, para ele se manter assim é muito tranquilo, tá? Ah, mas aí ele vai se matricula na academia, nem precisa, nem precisa. Se ele quer manter uma saúde, assim, uma coisa, não é uma, sabe, bem simples, cara, ele pode fazer uns alongamentos em casa, fazer uma corrida no parque, na rua, fazer alguns exercícios de calistenia, que ele pode aprender tudo isso no YouTube. E, né, se ele não for um maluco da cabeça, se ele assistir algumas coisinhas, ele já vai conseguir isso tranquilamente. Então aí é mais ou menos falando, mais ou menos, custo zero. Eu sei, tem um tênis, tem uma coisa que vai desgastar uma roupa, mas enfim, o tênis você vai ter que comprar de qualquer jeito, independente de você correr ou não. Parte de comida. Novamente, se você vai comer uma comida na rua, um fast food, alguma coisa assim, e você traz isso para consumir um arroz e feijão, uma carne razoavelmente magra, meu, tranquilo também. Comer saudável, mais ou menos falando, se você pegar uma pessoa aí que não é da área nem nada e fazer uma provinha com ela de comida saudável, alimentação saudável, ela tira uma nota 6, 7 aí, tranquilo. Lógico, o nutricionista vai tirar 10. Agora, com o tanto de informação que tem hoje, você consegue isso. Mas é lógico, tá? É óbvio que se você vai colocar um professor de educação física para fazer toda essa atividade física, pô, vai render muito mais, a pessoa às vezes vai se esforçar menos, ter mais resultados, vai se prevenir de lesão, é lógico, você está falando de colocar conhecimento. Qualquer coisa que aplica conhecimento, você anaboliza, não é mesmo? Você fica com uma forma mais acentuada do que você está buscando. Se você pega a nutrição e coloca o conhecimento de um nutricionista, lógico, vai render muito mais, vai ter muito mais saúde, vai ter muito mais conforto, né? Vai ser uma dieta muito mais inteligente. Então não é que eu estou desmerecendo, mas eu estou dizendo que para quem não faz nada, quando você já começar a fazer o basiquinho ali, que nem eu disse, um alongamento, uma corrida e uns exercícios de calistenia, comer alface, ao invés de comer no hambúrguer, comer no meio do arroz e feijão e uma carne magra no lugar da carne processada, tudo isso já vai te tornar numa qualidade de vida muito digna e com um conforto mental muito grande. Aí, claro, você diz assim, tudo bem, Leandrão, mas aí vamos mais longe, porque é muito básico, muito simples. Eu quero agora ficar hipertrofiado.
eu quero ficar seco, detalhado, eu quero corrigir músculo fraco, eu quero fazer uma dieta para que aconteça tudo isso e a estimulação do meu treinamento não seja perdida. Aí sim você vai precisar ou de um nutricionista ou de um conhecimento nutricional de um nutricionista. Se você entender tudo que o nutricionista desse sabe, você vai levar o tempo que ele levou, ou mais. Então talvez não seja tão vantajoso assim você dedicar tanta energia vital, você que é, sei lá, de repente dono de padaria, vai vender mais pão, ganha mais dinheiro, contrata um nutricionista, ele te passa todos aqueles 10 anos compactados, né, instantaneamente e já está pronto. O professor de musculação, a mesma coisa, um professor digno que se formou de verdade, estudando, não colando nas provas, que gosta, ama o que faz. Você vai contratar ele pelo site leandrotwin.com.br, ele vai condensar todo o conhecimento dele, aplicado para você certinho, vai passar um treinamento, vai focar o teu músculo fraco, não vai deixar você entrar em overtraining, mas também não vai deixar você estimular baixo. E aí você já começa a falar, pô, tem assessoria lá do Leandrão, tem o nutricionista, aí o nutricionista passa suplemento, né, porque estou treinando pesado. Aí, de repente, assim, no caso eu estou querendo um pouco mais, vou colocar um pouquinho de hormônio. Então vou precisar de um médico, vou precisar agora de exames, eu fazia uma vez por ano, tranquilo. Agora eu estou fazendo a cada 3 meses. Isso tem um custo. Preciso comprar uns medicamentos aí para doenças que eu não tenho. Então, quando você vai ver, isso aí deu 2, 3, 4, 5 mil reais, 10 mil reais, dependendo do que você está procurando. E qual é o retorno que isso te traz? Você é dono de padaria ainda, então você faz pão. Se você tiver 40 de braço, ou 30 ou 50, você vai vender a mesma quantidade de pão. Então, financeiramente, não te agrega em nada, né? Profissionalmente, a imagem de um padeiro grande vai chamar atenção? Eu trabalhar um marketing, o padeiro bolado. Mas não vai fazer o seu negócio bombar, não é exatamente isso. Isso vai me ajudar na família e tal, minha mulher vai gostar mais de mim, porque talvez ajude um pouquinho, né? A beleza física pode ajudar, mas ela também pode olhar e achar feio, e muita gente acha feio alguém tão grande assim, que se preocupa tanto. E você começa a se perguntar, onde é que eu estou ganhando nisso? Só na saúde? Pô, mas a saúde, eu estou tomando hormônio, porque o hormônio assim, tomou vai ter colateral, tranquilo. Não, mas eu vou fazer com o médico, vou tomar uma cacetada de fitoterápico, pode tomar à vontade, tá? Se for tomar, compra na Oficial Pharma, que é a melhor e maior farmácia de manipulação do Brasil. Eu não tenho cupom, mas a Oficial Pharma é nota 10. Então eu vou comprar lá na Oficial Pharma, eu vou me entupir de manipulado? Não. Colateral você vai ter, porque drogas geram efeitos desejáveis e indesejáveis. Essa bifurcação é inevitável. Alguns dos indesejáveis você controla, minimiza. Outros não, você vai ter colateral tomando hormônio. Fica sossegado que você tomou hormônio hoje, amanhã você acorda com colateral, com a sua saúde pior. Então quer dizer, nem a saúde. E o que eu estou ganhando com isso? No final das contas, você vai se perguntar. O que você está ganhando é prazer. Você se sente bem assim, não é? Nós que gostamos disso, nós não precisamos desse tamanho. Para que você precisa ser forte hoje? Não precisa de nada. Você não precisa nem andar muito bem aí. Tem carro, tem isso, tem escada rolante, tem não sei o que lá. Se você tiver o mínimo, que é lá do começo do vídeo, o cara que corre na praça, faz um alongamento, uma calistenia e come alface e frango, você já tem para viver, tranquilo. Então o que eu estou fazendo aqui? Você está fazendo um hobby. Esse é o teu hobby. E é o meu hobby também. Felizmente o meu hobby influencia no meu negócio. E tudo isso é muito legal para mim, né? Excelente. Talvez para você não. Então, o hobby, pessoal, ele é algo que é irracional. Você não vai conseguir explicar para o outro. Sempre para o outro ele vai olhar e falar, o cara gasta com nutricionista, com isso, com whey, com não sei o que, com bomba, ele troca saúde. E tudo isso aí, para quê? Ficar desse tamanho para quê? Isso, porque ele não sente, ele não vive aquilo. Então para ele é inútil. É igual você pegar alguém que coleciona bonequinhos da Marvel e falar assim para ele, mas pô, cara, você paga 2 pau num bonequinho para ficar na estante, você não tira nem da embalagem. Eu tenho um amigo que coleciona, ele não tira nem da embalagem, que é para não desvalorizar. Você fala, mas claro, eu não entendo qual que é essa vibe boa, o que ele sente, mas eu entendo que ele sente, porque eu também tenho um hobby e quem olha de fora é irracional. Todo hobby, ele tende a ser irracional. Então, tem uma grande diferença entre ter saúde e curtir e viver um hobby. Agora, claro,
o hobby, se não está na Constituição, direito de todo mundo ter um hobby e o país tem que assegurar isso. Não é assim que funciona, infelizmente. Então imagina só uma pessoa disser assim, não vou estudar, não quero ser ninguém profissionalmente, porque o meu negócio é colecionar carrinho. Não vai ser uma atitude socialmente muito aplaudida, né? Agora, depois que essa pessoa estiver bem e ela quiser focar nesse hobby, aí parece que o pessoal já aceita um pouco mais. Então, talvez o hobby seja algo que você tenha que adquirir. E enquanto você não adquire, você vive na frustração. Aí você vai me perguntar, Leandrão, para que é esse vídeo? Qual que é o intuito dele? Eu não sei. Eu não sei. Eu fiquei com vontade de falar isso. Eu estava pensando outro dia, eu falei, bom, eu tenho um vídeo por dia, então eu tenho o direito de falar o que eu quiser às vezes. E hoje eu quis falar sobre hobby. Então, entende aí como você quiser. Escreve tua opinião nos comentários. Esse vídeo não quer dizer nada, não quer ajudar em nada. Talvez um intuito assim seja trazer a reflexão de que o hobby é algo que é irracional, então não adianta explicar para o outro, ele não vai entender, e que também não tente entender o do outro, só tente entender que isso faz bem para ele, e se ele pode gastar com aquilo, se ele quer, deixa ele quietinho lá na dele, vai lá e tenta conhecer um pouco do mundo dele, e já era. Mas é muito legal quando o seu hobby vira algo que você consegue rentabilizar em cima disso, e rentabilizando você infla o seu hobby e assim sucessivamente, que foi um pouco disso para mim, que estou nessa área. E hoje um dos meus hobbies é justamente o que eu faço na maior parte do dia, então eu sou feliz o dia inteiro. E o meu hobby agora está sendo deixar o editor aí pensando um título para o vídeo, vamos ver o que ele colocou, fazer uma thumb aí e também indicar um vídeo, porque eu não sei que vídeo eu vou indicar, porque não tem nada a ver. Então o meu hobby agora está sendo rir da cara do editor e vendo que vídeo ele colocou aqui.